بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال كم من صائم ليس له من صيامه إلا الجوع وكم من قائم ليس له من قيامه إلا السهر أو كما قال عليه الصلاة والسلام. Prezados irmãos e irmãs no Islã, são imensos os favores de Allah subhanahu wa ta'ala sobre nós, que Allah deu-nos a oportunidade de estarmos presentes no dia de Jum'ah e por cima disso sendo o mês de Ramadã, cujos favores de Allah subhanahu wa ta'ala são multiplicados sobre o seu servo. Certamente devemos compreender que somente com a graça e o favor de Allah subhanahu wa ta'ala é que nós estamos aqui presentes. Isso é uma realidade que nós devemos compreender. Existiram irmãos nossos que algum tempo atrás estavam a fazer o plano de estarem no mês de Ramadã. Olha, está a vir o Ramadã do ano 2026, nós inshallah estamos juntos. Vamos jejuar tantas horas do dia, nosso iftar vai ser esse tempo, nosso sehri vai ser esse tempo. Estavam conosco, estavam presentes até uma semana atrás. Alguns chegaram até um dia antes de Ramadã. Mas quando Allah subhanahu wa ta'ala decreta o tempo do homem, não há como voltar para trás. E nós fizemos o nosso programa, estamos presentes aqui no início do Ramadã. Nenhum de nós tem a garantia se vamos ver o fim do Ramadã. É uma realidade que nós devemos compreender, é uma realidade que nós devemos aceitar. Que somente são com os favores de Allah que nós conseguimos fazer algo. Estamos aqui presentes. Mês de Ramadã, prezados irmãos, nas últimas 2 semanas estamos a ouvir: olha, está para chegar o mês de Ramadã, vamos preparar-se melhor do mês de Ramadã, e cá estamos presentes com o mês de Ramadã, e nós, prezados irmãos, devemos questionar-nos a cada um de nós mesmos: como é que eu preparei o meu Ramadã? Como é que eu preparei a recepção do meu Ramadã? Como é que eu preparei o meu dia a dia do mês de Ramadã? Qual vai ser a diferença que esse Ramadã vai marcar na minha vida? Porque, prezados irmãos, nós presenciarmos o mês de Ramadã e terminar o mês de Ramadã sem isso criar uma diferença dentro de nós, é porque ficamos privados da misericórdia de Allah subhanahu wa ta'ala. Porque o mês de Ramadã vem para transformar a cada um de nós, vem para criar uma mudança nas nossas vidas, não limitadas somente com os seus 29 ou 30 dias. O efeito do Ramadã deve ser visível dentro de nós depois do Ramadã terminar. Ulama explicam que para a aceitação de uma ação, se nós notamos, queremos ver se a nossa ação foi aceita perante Allah subhanahu wa ta'ala, quer seja o nosso salat, quer seja o nosso jejuar, quer seja o nosso hajj, por exemplo, então nós devemos notar como é que nós comportamos depois dessa ação. Se nós estamos mais próximos ao nosso Allah ou distanciamos do nosso Allah. Se nós demonstramos sinais de aproximação ao nosso Allah depois da prática de uma boa ação, os ulama explicam que aquele é sinal de aceitação daquela ação. Embora que somente Allah sabe a realidade, mas aparentemente Allah deixa esses sinais para nós percebermos. Muitos irmãos vão fazer o Hajj, por exemplo, pessoas que completamente tinham uma vida muito diferente, muito longe do din de Allah subhanahu wa ta'ala, no seu vestuário, na sua aparência, no seu comércio, na sua forma de ser.
mas eles foram fazer Hajj durante aquele um mês. Allah subhanahu wa ta'ala transformou as vidas deles e voltaram depois do Hajj completamente mudados. Nós podemos ver aparentemente que são pessoas mudadas, são pessoas que não tinham aproximação com a casa de Allah, começaram a vir no masjid, pessoas que mudaram o seu vestuário, etc. Então é um exemplo. Então o nosso mês de Ramadã, prezados irmãos, nós também devemos fazer a intenção, devemos ter essa preocupação que nós estamos presentes no mês de Ramadã, e se Allah decretou o fim de Ramadã, nós estamos presentes até o fim de Ramadã, então que essas mudanças devem continuar depois de Ramadã. Desde já nós devemos fazer essa intenção. No início de Ramadã, olha, esse Ramadã veio para mudar a minha vida. Não veio para mudar a minha vida até a lua de Eid ser anunciada. Porque infelizmente nós notamos isso dentro dos nossos irmãos, dentro das nossas irmãs, que foi anunciado a lua de Eid e logo no dia seguinte, no Salatul Eid, nós já estamos mudados. Aquela barba que nós deixamos crescer durante o mês de Ramadã, já não vimos mais. O nosso vestuário, prezados irmãos, nós mudamos. Então isso é uma fraqueza da nossa parte, porque a intenção desde o início não está correta. Que nós fizemos a intenção de mudar somente por alguns dias e não fizemos a intenção de mudar para a vida completa. Portanto, vamos mudar a nossa intenção desde já. Que Allah, que esse Ramadã seja um meio de transformar a minha vida para o bem para sempre. Para sempre. Eu quero mudar todos os maus hábitos que nós temos, prezados irmãos, fazermos a intenção de deixar neste Ramadã e para sempre. Porque a ação que Allah subhanahu wa ta'ala concede ao seu servo, existem duas vertentes. Uma é a vertente que tem a ver com o seu físico, que pode existir benefícios físicos que ele, ao praticar, ele pode notar, como pode não notar, mas são benefícios limitados ao seu físico. Temos o exemplo do Salah, que no Salah nós temos os movimentos físicos, desde o nosso qiyam, ao nosso ruku, ao nosso sajda. E por vezes nós vamos ver agora durante o mês de Ramadã também andar nos grupos, etc. Benefícios de ficar de jejum, da forma como existem benefícios também da pessoa ter aqueles movimentos no Salah. Os cientistas falam certas coisas, os médicos falam certas coisas, então nós apegamos a esses benefícios. E a natureza do homem, ele gosta de ouvir que há benefício naquilo que ele faz, mas não são o objetivo, naquilo não é o objetivo daquela ação. Porque é que Allah subhanahu wa ta'ala prescreveu aquela certa ação para nós? Para derivarmos benefícios físicos. É um dos benefícios, mas não é o objetivo principal. Da mesma forma com o jejum, que nós iremos ver que não, se a pessoa fica tantas horas de tempo de jejum sem ingerir algum alimento, então o seu corpo começa a reagir de uma boa forma. Ele consegue fazer um restart do seu corpo, do seu metabolismo. Nós ouvimos isso, mas será que é esse o objetivo do jejum? Allah subhanahu wa ta'ala concedeu a nós o mês de Ramadã para nós ficarmos saudáveis no nosso corpo, no nosso físico? Não, prezados irmãos. O objetivo do Ramadã vem no Corão e nós estamos a ouvir isso já há algumas semanas. Para adquirir o taqwa, para adquirir a aproximação a Allah subhanahu wa ta'ala. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Mês de Ramadã, mês de Corão. Por quê? Porque é guia para a humanidade. Então, benefício e orientação. Aqui já vamos para a segunda parte da ação. A outra vertente, que é a vertente espiritual, que nós não estamos a ver, mas dentro de nós essa ação deve criar uma mudança. O salat vai impedir a pessoa de práticas de má vergonha, de pouca vergonha e de más ações. Esse é o objetivo espiritual do salat. Juntamente com a aproximação de Allah, porque toda a ação de din é para criar aproximação ao nosso Criador.
Então o salat tem aquele seu objetivo. O Hajj, o objetivo do Hajj é purificar por completo. O insan, aquele homem, ele volta de Hajj com todos os seus pecados perdoados. E temos o nosso jejum, que o objetivo, prezados irmãos, é nós criarmos essa aproximação com o nosso Allah, com o nosso Criador. Daqui presentes, quem pode dizer que o seu irmão está a jejuar? Ninguém. Nós deixamos isso para Allah subhanahu wa ta'ala. Nós podemos dizer que eu estou a jejuar, mas será que realmente eu estou a jejuar? Somente Allah é que sabe. Então aquela transformação que deve existir no nosso jejum, no nosso som, é aquilo que nós devemos dar prioridade. É aquilo que nós devemos tentar alcançar durante esse Ramadã. Ulama explicam fazer intenção que esse Ramadã deve ser o melhor do que o ano passado. E se conseguirmos o Ramadã do próximo ano, então aquele Ramadã deve ser melhor do que deste ano. Por quê? Porque nós temos que progredir no nosso din. Temos que procurar o progresso no nosso din da forma como nós procuramos o progresso do nosso dunya. Diariamente nós saímos para trabalhar. Estamos à procura de quê? Progresso do nosso dunya. Como é que nós devemos melhorar a nossa vida, a nossa casa, o nosso meio de transporte, as condições em que nós vivemos. Então, no nosso Ramadã, no nosso jejuar, nós devemos procurar o progresso do nosso din. Como é que eu, através dessa ação, irei aproximar-se do meu Allah? Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam deixou algumas orientações nos ahadith, como é que nós iremos proteger esse Ramadã. Porque só ficar de jejum, ficar de fome e ganhar o cansaço do Ramadã, prezados irmãos, não é sinal de aceitação do Ramadã. Não é sinal. Nós não podemos se enganar que não, eu jejuei e acabou. Nós cumprimos com a nossa obrigação. Mas será que aquele nosso jejum também foi aceito por Allah? Por isso que Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou a nós, ó meu ummah, ó meus seguidores, não vamos se enganar somente ficar de fome no mês de Ramadã. Não vamos se enganar somente ficar de sede no mês de Ramadã. Não vamos se enganar somente ganhar o cansaço do mês de Ramadã e nós sentirmos que não, já estamos a cumprir com aquilo que é o nosso dever. Por isso Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Kam min sa'imin laysa lahu min siyamihi illa al-ju'." Quantos são aqueles jejuadores que eles só ganham a fome com o seu jejum? Não tem mais nada para ele. Jejuou, alhamdulillah, jejuou, cumpriu. Mas ele não ganhou nenhum benefício espiritual daquele seu jejuar. Não ganhou nada, está zero. Ele só jejuou. E através daquele jejuar ele ganhou fome, mais nada. وَكَمْ مِنْ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّهْرُ. E quantos são aqueles que durante o mês de Ramadã eles ficam acordados durante a noite no ibadah do seu Senhor, do seu Criador, mas aquilo não traz nenhum efeito na sua vida a não ser o cansaço. Durante o mês de Ramadã estamos de pé no Tarawih, mais uma hora e meia que nós estamos a dar na casa de Allah, e nos dias normais nós não damos. E aquele movimento de levantar, descer, então a pessoa fica um pouco cansada também. Mas ele está a vir desde o início de Ramadã até o fim de Ramadã, mas não está a ganhar nenhum benefício a não ser o cansaço. Por quê? Porque Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explicou em outros ahadith como é que um jejuador deve se comportar. Porque se nós não comportarmos conforme essas orientações, nosso fim vai ser esse. Não vamos ganhar nada desse Ramadã. E depois de Ramadã, a nossa vida vai demonstrar que nós não ganhamos nada. Somente ficamos com fome e ficamos cansados no mês de Ramadã. Não mudou a nossa vida depois de Ramadã. Qual foi o benefício? Então, no hadith narrado por Hazrat Abu Huraira radiallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam explica: "Idha kana yawmu sawmi ahadikum fala yarfuth wala yaskhab." Quando vocês estiverem a jejuar,
vocês não devem fazer duas coisas. Não devem usar a língua de uma forma indecente, não insultar, e não criar atritos, não criar conflitos, não lutar com as pessoas. Dois aspectos muito importantes. E hoje praticamente ficou uma coisa muito normalizada. Nós não conseguimos proteger a nós mesmos dessas ações. Se alguém fez algo de mal para nós, algo de errado, se nós somos gerentes ou trabalhadores ou dentro da nossa casa, nossos filhos, nossas esposas, etc., vice-versa, então nós não conseguimos controlar a nós mesmos. Por quê? Porque durante 11 meses nós não controlamos. Nossa língua é muito solta, que Allah perdoa a nós. Nós, pequena coisa, estão a sair insultos da nossa boca. E nós normalizamos isso. Aquele que não insulta, aquele que não tira palavrões, nós falamos que é uma pessoa muito atrasada. Não, eu tenho que ser duro desta forma para ter as coisas no seu lugar. Não, prezados irmãos. Islã não ensina isso. Não ensina fora de Ramadã, imaginemos dentro de Ramadã. Controlar a nossa língua. Controlar aquelas palavras que saem naturalmente de nós, por ser uma coisa já faz parte do nosso fitra, da nossa natureza, insultar. Controlar dentro do mês de Ramadã. O profeta sallallahu alaihi wasallam disse que o jejuador é aquele que não insulta. Yaskhab. Ele não procura conflitos, ele não procura problemas. E em frente, alguém pode dizer, ok, eu vou controlar do meu lado, mas o problema nem sempre surge ou nem sempre inicia de mim, vem do outro. Então Rasulullah sallallahu alaihi wasallam também deu orientação para isso. فَإِنْ سَابَّهُ أَحَدٌ أَوْ قَاتَلَهُ فَلْيَقُلْ إِنِّي صَائِمٌ. Aqui é que está a beleza do nosso jejum. Aqui é que está a beleza do nosso Ramadã. Se vem alguém de frente, insultou a nós, ou quer lutar conosco, ou até pode ter criado alguma inconveniência para nós vamos ficar para trás. Não, meu irmão, eu não vou fazer nada. Eu não vou retribuir. Aqui não é olho por olho. Eu não irei retribuir, porque inni sa'imun, e eu estou a jejuar. E eu tenho responsabilidade com esse meu jejum perante o meu Allah, que eu não posso estragar esse meu jejum. E eu não devo diminuir as recompensas desse meu jejuar porque alguém está a lutar comigo. Não, eu irei ficar muito, irei ser rebaixado se eu não responder. Pessoas irão ver eu como um fraco. Não, olha, que ele fez tudo, ele não respondeu nada. Não, Allah está a dizer que você não é fraco. Perante Allah você é o mais forte. Conforme o hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laysa ash-shadidu bis-sur'a. Que o forte não é aquele que consegue derrubar o outro, mas o forte é aquele que controla o seu nafs na altura da sua zan. Perante Allah você é forte, perante as pessoas pode ser fraco, mas nós estamos a fazer para o nosso Allah. Então essa é uma orientação muito importante para nós, que é natural. Nós não estamos habituados a ficarmos tanto tempo sem nós conseguirmos ter a nossa comida, sem nós termos algo para beber, especialmente nos dias de calor que nós estamos a passar. Então ficamos toda hora dentro de nós estamos a tolerar, é um sentimento naquele momento. Qualquer um vem provocar a nós e nós explodimos. Dentro de casa, fora de casa, na estrada, no nosso serviço. Então por isso é que o jejum veio para treinar a nós. Você deve mudar essa atitude. Se você conseguir controlar isso durante o mês de Ramadã e fizer a intenção firme de continuar, Allah vai abrir os caminhos. Caso contrário, nós vamos continuar dentro de Ramadã, também fora de Ramadã. No outro hadith, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disse: "Man lam yada' qawla az-zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa sharab." Outro aspecto, mentir. Que aquela pessoa que não deixa de mentir enquanto está de jejuar e não deixa de praticar sobre a sua mentira, então Allah não precisa que ele deixe de comer e deixe de beber. Perante Allah, se essa pessoa jejua ou não jejua, tudo é igual. Por quê? Porque está a perder o valor do seu jejum.
está a perder a importância do seu jejum. Ele está a ficar com fome, mas nós falamos que não é o objetivo do jejum, não é o objetivo do Ramadã, que nós ficamos com fome. Allah não precisa de nossa fome. A chegar Eid al-Adha, nós fizemos o nosso Qurbani, nós sacrificamos animal. Allah não precisa daquele animal. Através daquela ação nós temos que se aproximar a Allah subhanahu wa ta'ala. Através do nosso salat nós aproximamos do nosso Allah. Então no nosso jejum, prezados irmãos, vamos ganhar essa preocupação. Não deixarmos passar o dia de Ramadã, os dias de Ramadã e as noites de Ramadã, e nós estamos a anular todas as recompensas do Ramadã. Por quê? Porque nós gostamos de todas essas ações. Falar mal do outro, mentir, criticar, e nós estamos a gastar o tempo com essas coisas. Esse Ramadã já iniciamos de uma forma errada. Estão a existir conflitos entre nós e nós não queremos deixar. Um aponta dedo para o outro aponta dedo para o outro. E as coisas estão a acabar, estão a andar assim. Vai passar todo o Ramadã, nós vamos ver que já acabou o Ramadã, já não ficou o dia de Ramadã, já acabou, já não temos tempo. Como é que gastamos o Ramadã? Falar mal do outro, criticar o outro, apontar o outro. Deixamos cada um com o seu Senhor, prezados irmãos. Deixamos cada um com o seu Rabb. Nós vamos ver o que é que eu estou a fazer. Qual é a minha ação que vai aproximar-me do meu Allah? O que é que eu devo fazer para tal? Vamos ganhar preocupação para isso. Evitar nossos grupinhos de convívios normais que nós criamos e sabemos que aqui só vamos falar das pessoas. Vamos colocar os nossos assuntos quentes e vamos falar desse é assim, aquele é assim. Prezados irmãos, Allah sabe melhor cada um. Allah sabe melhor a realidade de cada um. Vamos criar a preocupação, como é que nós vamos aproximar-nos de Allah. O ghibat, mentira, críticas, insultos, difamar os outros, tudo isso, prezados irmãos, vai acabar por completo com as recompensas do nosso jejum. Pelo contrário, ganharmos a preocupação que nós estamos num mês tão elevado. Esse mês, prezados irmãos, é mês de quê? Esse mês é mês do Coran. Vamos ganhar a nossa aproximação ao nosso Coran. Sabemos ler o Coran, vamos aumentar o nosso tempo com o nosso Coran. Não sabemos ler o Coran, vamos ganhar preocupação de aprender o Coran. Esse é o mês de dua. Vamos tirar tempo para fazermos dua. Vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala todas as nossas necessidades do dunya e do akhirah. Esse é um mês de perdão. Vamos perdoar uns aos outros. Allah, que é nosso Allah, está a derramar o seu perdão nesse mês. Allah está a dar oportunidade àqueles pecadores de virarem-se para Allah subhanahu wa ta'ala. Vamos pedir perdão ao nosso Allah e vamos perdoar uns aos outros. Como é que nós vamos pedir perdão a Allah se nosso coração está sujo, tem mágoa com o próximo? Hoje nossos corações tornaram-se sujos em relação ao nosso irmão. Então pedirmos perdão a Allah também e perdoarmos uns aos outros. Esse é um mês de laços familiares. Aproximarmos uns aos outros dentro da nossa família. Se há alguma separação, se há alguma dor que nós temos com o nosso irmão, com a nossa irmã, com os nossos pais, nossos filhos, é o mês de nós resolvermos tudo isso. Por isso, quando chega dia de Eid, nós ouvimos muitas vezes nos bayanes de Eid que Allah vai perdoar todos nesse dia, mas a não ser aquele que tem fortes laços familiares. Então temos a oportunidade a partir de agora, do início do Ramadã, vamos trabalhar para isso. Não é esperar todo o Ramadã, não falamos, chegou o dia de Eid, nós falamos que não, agora vamos mandar uma mensagem que não, perdoa por qualquer falha. Não é isso, prezados irmãos. Nós temos que pedir um perdão que certamente nós temos a convicção que nós fomos perdoados com o nosso irmão ou com a nossa irmã. Esse é um mês de Sadaqah, vamos aumentar a nossa caridade. Não temos o hábito fora de Ramadã, nós temos o hábito de dar um pouco, vamos aumentar no mês de Ramadã. Cada ação boa está a ser multiplicada. Então, prezados irmãos, esse é um mês de esperança, de nós ganharmos esperança sobre com o nosso Allah.
que Allah está disposto a dar e nós temos que estar dispostos a receber. Caso contrário, Allah vai abrir a sua porta e vai derramar, mas nós estamos com as nossas mãos fechadas. Nós estamos com as nossas mãos fechadas. Não queremos receber isso de Allah. Allah vai derramando. Acabou o mês de Ramadã, aquela porta também fechou e agora depois nós estamos a reclamar. Olha, passou o mês de Ramadã, não consegui aproveitar o mês de Ramadã. Então que Allah subhanahu wa ta'ala conceda a nós essa preocupação, que nós ganhamos o mês de Ramadã como uma dádiva, então aproveitarmos da parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Certamente nós não sabemos quem de nós irá ver o fim do Ramadã. Se vermos o fim do Ramadã, será que vamos encontrar o próximo Ramadã? Somente está no conhecimento de Allah subhanahu wa ta'ala. E uma atenção muito importante, que o mês de Ramadã, onde nós sabemos que as boas ações, as suas recompensas são multiplicadas, da mesma forma os pecados, as más ações também são multiplicados. Se nós fizermos uma boa ação, Allah multiplica a sua recompensa. Mas se nós praticamos uma má ação no mês de Ramadã, então o peso daquela má ação também é multiplicado. Então tentamos ao máximo abster-se de tudo aquilo que é pecado. Pelo menos durante esses alguns dias, ayyam ma'dudat, são alguns dias que nós temos. Já passou um dia, já passou 2 dias, já passou 3 dias. Contando, vai chegar aqui um anúncio que, olha, é o último Juma de Ramadã. Esse é o primeiro Juma desse Ramadã. Daqui a alguns dias vamos ouvir o anúncio, o último Juma de Ramadã. E nós vamos olhar para trás, o que fizemos? O que ganhamos? Vamos construir o nosso din, prezados irmãos. Vamos construir o nosso dunya a partir desse Ramadã. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.